Fala pessoal, tudo beleza? Galera, hoje vamos estar comentando quais as dimensões usuais, explicar o porquê para vocês nas nossas vigas baldrames, ou vigas do térreo, como você quiser chamar, né? Então vamos dar uma olhada aqui junto num projeto que eu estou fazendo no lançamento e já vamos discutir a respeito disso. Bora aqui então. Galera, aqui eu estou com um projeto que eu já fiz um pré-lançamento dos pilares, né? E vou ir lançando aqui as vigas baldrames, ou as vigas do térreo, como você quiser chamar, e vamos discutir. A viga baldrame, pessoal, é aquela viga que está em contato com o solo, tá? Então é a viga do nosso primeiro pavimento, geralmente. O nome, a única coisa que muda em relação a outro modelo de viga, a outra viga de outro andar, é o nome, que o pessoal vai chamar na obra. Muitas vezes então, o pessoal vai chamar de viga baldrame, mas não muda absolutamente mais nada em relação às vigas demais do projeto, tá? Quando a gente trabalha com essas vigas, quais são as funções delas, né? Aqui no térreo. Tendo em vista, pessoal, que eu tenho terra embaixo, é comum que elas não sejam vigas que não precisam segurar uma laje, né? Então, o que é comum no pavimento térreo, ali no meu primeiro pavimento das minhas obras? É comum que eu tenha viga aqui, entre as minhas vigas eu vou ter solo, vou ter terra aqui, e é comum que eu faça um piso diretamente apoiado sobre a terra, certo? Ó, esse piso pode ficar nivelado com a baldrame ou por cima, tá? Isso depende aí de quem vai executar. Mas eu vou ter aqui o piso, então esse piso descarrega no solo. Ele não vai transferir peso para minha viga. Então, diferente de uma viga de outro andar, ela é uma viga mais leve, porque ela só tem que segurar que peso? O peso da parede, tá? Então, é uma viga um pouquinho mais leve. A função da viga baldrame é segurar o peso da parede. Tem gente que me pergunta, Pablo, tu considera essa viga apoiada na terra, apoiada no solo? Não, não faça isso, não te recomendo que você faça isso. Por quê? Porque o solo que nós temos aqui é um solo muito superficial, tá? E é muito difícil, pessoal, que você tenha um terreno 100% plano. Geralmente você vai ter um terreno assim, ó, levemente acidentado, e o pessoal vai executar baldrame, por exemplo, nesse nível. Aqui ela vai ficar sem apoio, aqui com apoio. Então você não tem como garantir o apoio dela no solo, tá? E é um solo muito frágil. E o aço de uma viga baldrame, pessoal, é muito baixo. Não justifica você querer considerá-la apoiada no solo para economizar 10, 20 quilos de aço, às vezes numa obra, uma obra um pouco maior, você economizaria isso. 20 quilos de aço, ao preço do aço hoje, você vai economizar R$ 120 numa obra para algo que você não tem certeza se vai funcionar, tá? Então não, a gente não considera a viga baldrame apoiada no solo. Vi de outros casos, tá? Ah, Pablo, é sapata corrida. Aí é outra situação, gente. Tô falando via de regra, quando a gente trabalha com pilar e vigas, tá? E que tamanhos que é comum a gente utilizar, tá? Quando a gente tem vigas assim, que não vão segurar uma laje, a viga baldrame, eu recomendo que ela tenha a largura do teu tijolo, tá? Então, primeira coisa que você tem que fazer, liga para o cliente e diz qual que é o tijolo que vai ser utilizado nessa obra. Vai ser o tijolo de 14, então faça a viga baldrame com 14 de largura. Vai ser o tijolo de 11,5, faça a viga baldrame com 12 de largura. Vai ser o tijolo de 9. Aí eu recomendo que não faça uma viga menos que 12. Poderia fazer uma viga com 10 de largura? Pode, por norma pode. Mas eu não recomendo, tá? Eu acho que fica muito apertada. Então, a viga baldrame, ela tem que ter no mínimo a largura do tijolo, certo? Via de regra para tijolo de 12, de 11,5, 14, 19, que são as espessuras de tijolo que nós temos, eu faço sempre a baldrame na mesma espessura do tijolo, tá? Fica facinho do pedreiro montar lá. A altura para viga baldrame, quanto que é o mínimo, Pablo? Olha, gente, eu não acho que tem um mínimo, tá? Você quer fazer ela com 20 de altura, 25 de altura, 30 de altura? Show! Eu acho uma altura muito boa, a altura de 30. Por quê? 30 é uma altura que tu tem tábuas prontas no mercado, né? Então, tu tem tábua de 10, 15, 20, 25 e 30, né? 30 eu acho que é uma altura legal, porque o que eu gosto de baldrames, vigas baldrames? Elas todas padronizadas na altura, tá? Uma que outra, se precisar mais altura, tudo bem. Mas então, eu lanço a maioria das minhas vigas aqui, ó. Por exemplo, essa obra aqui vai ter o tijolo de 14. Eu farei aquelas 14 por 30. Por que 30? Porque 30 é uma altura legal, vai dar um aço bem básico, tá? 20 é uma altura muito, muito baixa, tem pouca inércia, vai dar um aço um pouquinho mais alto. E eu gosto de 30 porque dá uma altura legal, né, para inércia, vai dar menos aço e eu consigo achar uma tábua inteira para a obra ainda. Então, ó, na hora do pedreiro montar lá na obra, ele
vai botar uma tábua aqui de 30, uma tábua aqui de 30, vai simplesmente travar ela, as tábuas aqui, né? E vai concretar minha viga aqui dentro. Show de bola. Diferente se eu fizer uma viga baldrame com 35, 40, aí ele já vai ter que emendar a tábua, tá? Então, fiz uma viga de 40, ele vai ter que botar duas tábuas de 20, pregar as tábuas uma na outra, tá? Para daí executar a viga baldrame. Então, eu gosto da medida, a largura do tijolo por 30, tá? Aqui, pessoal, ó. Então, eu vou lançando a viga baldrame, por exemplo, né? Opa, aqui já tem um pedacinho dela, porque eu apaguei aqui para ir lançando aqui junto com vocês, né? Então, quando eu lanço aqui a baldrame, por exemplo, aqui, como não vai ter carga de laje, essa altura aqui, essa dimensão, vai ficar excelente, ó. Eu vou lançando aqui, aqui tem um vão grande, não vai ter problema, pessoal, é só peso de parede, tá? Então, eu posso lançar aqui no vão tranquilamente, tá? Ó. Outra situação. Em alguns casos, pessoal, quando você ter um vão, você ter laje no térreo, então quando que tu vai ter laje no térreo, né? Tu vai ter laje no térreo quando tu ter uma situação assim no teu terreno, ó. Ó, eu tenho aqui o desnível do meu terreno muito acentuado. Então eu vou ter a viga baldrame aqui, ó, e aqui ela vai ter um desnível muito alto. Não vale a pena aterrar para fazer o piso. Aí você vai ter laje. Aí essa altura de 30 já pode ser insuficiente para os vãos, tá? Aí já é legal uma viga talvez um pouco maior, viga de 40, tá? Dependendo do vão 50, daí você tem que dimensionar mesmo, certo? Então, galera, aqui é um videozinho rápido, mais para dar uma dica para vocês, esclarecer quem tá com essa dúvida, tá? Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí, nos vemos no próximo vídeo.